É ou não é? Quem já participou de uma mocidade? Você vê que eu não falei mocidade espírita, é católica, é qualquer mocidade. Ah, sim. Qualquer mocidade. Católica. Eu também já fui da católica. Coitado do padre dele, que sofreu comigo, mas tudo bem. Isso é uma outra história. Eu fui da formação católica. A família inteira é católica. Né? Eu sou a única ovelha negra da família. Junto com a minha família. Lá em casa. Assim, todos nós participamos, depois de nos admirarmos com aquilo que nos falavam, quando nós íamos às igrejas ou aos centros espíritas, a gente queria nos aprofundar um pouco mais sobre aquilo. E se éramos jovens, o que nós fazíamos? Procurávamos as mocidades. Eu quero estudar isso daí, eu quero entender melhor do que vocês falam. E dentro do movimento de mocidade é muito comum eles estarem atrelados também a algum tipo de trabalho dentro do centro ou dentro da instituição, seja lá qual for, no sentido de trabalhar socialmente, fazer alguma coisa pela comunidade que vive. E aí nós vamos pegando gosto. No começo desses trabalhos, é muito comum a insegurança. Quando alguém chega para você, olha, você vai fazer isso agora. E eu? Eu que cheguei aqui achando que não sirvo para nada, você vai me dar essa responsabilidade? Vou. Você vai fazer isso agora. Qual que é a reação normal? É a pessoa ficar assustada. Ela fica com medo. Natural. Eu lembro de um amigo, numa reunião de dirigentes, que uma colega nossa, uma senhora aí beirando os seus 60 anos na época, ela, numa série de atividades que nós estávamos tendo de maneira muito intensa para a construção de um centro espírita, nós delegamos uma para ela e era muito retraída. Trabalhadora competente, mas tímida. E foi dada uma grande responsabilidade. Ela falou assim, será que eu vou conseguir cumprir? Um dirigente já muito escolado, muito vivido, virou para ela e falou, só tem um jeito de saber, fazendo. E se eu fizer e não conseguir? Torna a fazer, até conseguir. Percebe? Às vezes a oportunidade a gente não dá para nós podemos fazer qualquer coisa. É que a gente não acredita que pode fazer qualquer coisa. Tá? Beleza. Passada essa fase da curiosidade, dentro dos centros espíritas é muito comum, além das atividades sociais, as pessoas quererem, de uma hora para outra, verem espíritos e serem seus intermediários ou médiuns da casa. É gostoso ser médium? É gostoso ser ferramenta médium? de empréstimo, então tem que pegar a naturalidade. É ferramenta de empréstimo, não é nosso. Segundo Kardec, no livro dos médiuns, que é a maior obra que trata desse assunto mediunidade, todos são médiuns. Só que ele usava essa palavra médium, intermediário, para aqueles que tinham características muito patentes, muito claras da mediunidade, da condição de ele poder se relacionar com os espíritos a tal ponto de também ser intermediário deles, com muita clareza. E deixava como médiuns, de uma maneira geral, generalizados, que é aquele pessoal que não passa do arrepio. Vou falar brincando assim, mas é porque não passa do arrepio. Sentir alguma coisa, tá? O frio também dá arrepio. Mas é diferente, o susto, né? aquilo é algo inesperado também pode dar um arrepio. Mas é diferente, é diferente. O escuro também dá arrepio. A responsabilidade também dá arrepio. Veja bem, namorar também dá arrepio, não dá? A gente fica arrepiado. Dá frio na barriga, inclusive. Aí o que acontece? Todo mundo quer ser médium. Eu lembro do tempo de mocidade, todos nós, naquela época, queríamos fazer que nem o Reinaldo fazia. Ver realmente os espíritos, ouvir os espíritos. Para nós era importante ter essa relação com os espíritos. A gente tinha curiosidade, não via a hora. Aí ficamos felizes quando fizeram um curso de mocidade, que era a reunião de estudo primeiro das obras básicas, sempre das obras básicas, e depois teríamos uma hora de, naquele tempo, de prática mediúnica. Nós ficamos, o sábado era nosso, era só para isso. E era assim, os jovens. Então, acho que muitas lideranças do movimento saíram
dessa época. E continuam saindo das novas mocidades que tem até hoje. O que acontece? Só que a gente tinha aquela empolgação. Faltava paciência para o estudo. E o estudo é fundamental em qualquer situação da nossa vida. Eu preciso saber exatamente o que eu estou fazendo. Quando o assunto é mediunidade, essa possibilidade de me relacionar com os espíritos e até ser intermediário deles, eu tenho que levar muito a sério o estudo. A prática mediúnica vira uma consequência. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Tanto que é muito comum, você sabe que os espíritos, assim como as pessoas, têm os espíritos mais evoluídos e os não tão evoluídos. Existem aqueles que falam sério, existem aqueles que gostam de mentir, de brincar. Né? E como é que eles vão fazer isso? Vão se divertir com quem? Com o médium mais experiente, aquele que estuda constantemente, aquele que está atento às coisas. Né? Eles vão pegar aquele que não tem tanta informação e inexperiente para passar aquela conversa. Mas você é um médium, nota 10, hein? Parabéns. Você é o melhor médium que tem aqui na casa. O cara vai acreditando. Orgulho e a vaidade. Mexendo com orgulho e a vaidade, é que nem vendedor como quer vender as coisas para a gente. Ele falou, olha, só você, esse produto é a sua cara. Está me vendendo um liquidificador, vai falar com a minha cara. Né? Mas tudo bem. Está aqui para você. E vai ganhando a confiança da pessoa até envolvê-la. Aí sabe-se quais os motivos das intenções. Não é assim quando alguém quer enganar o outro? Ele sempre elogia, ele sempre paparica, ele sempre fala bem da pessoa, põe ela num pedestal. Agora a pessoa, quando ela sabe quem ela é realmente, quais as condições dela, as suas qualidades, as suas falhas de personalidade, a gente não fala defeito. Ele tem que mudar essa palavra. As nossas falhas ainda, eu sei a minha condição, eu posso até ouvir, só não vou me deixar aprender o que eu estou ouvindo. Percebe? Porque eu sei a minha condição. Eu sei quem sou. Bom, fase da curiosidade. Todo mundo quer ser médium. E eu vou falar, a mediunidade é um negócio sensacional. Ser médium, poder ajudar de alguma maneira, dentro do seu espírita, uma pessoa que precisa, às vezes, da orientação de um espírito, como acontece com alguns médicos aqui da casa, que se faz esse papel intermediário, de ajudar, é excelente. Outra, no relacionamento com os espíritos, nós aprendemos muito. Nós aprendemos demais as coisas. Porque tem coisas do cotidiano que você não aprende nos livros. Você aprende no relacionamento com as pessoas. Quando nós estamos bem ligados a espíritos melhores, a gente consegue aprender com a experiência de vida deles coisas fabulosas para a nossa vida. A gente começa a ter uma visão diferenciada das coisas. Por isso que aquilo que é importante, o mundo inteiro, às vezes não tem importância para nós. Não é que nós sejamos desapegados naturalmente das coisas materiais, é que nós sabemos dar o valor adequado às coisas. A importância certa, nada assim, exageradamente, tudo tem a sua importância. Por exemplo, lá em casa nós gostamos muito de rock, com exceção da minha esposa, eu e meus filhos, a gente gosta de rock. E para os mais antigos, né, temos aí as nossas referências nesse mundo do rock, que é Jimmy Joplin, Jimi Hendrix e por aí afora. Apesar de eu gostar deles, eu não considero eles meus ídolos. Como? Mas você não tem ídolos? Não tem ídolos. Porque quando você coloca uma pessoa como ídolo, você está colocando acima da condição humana. E não existe assim, ninguém acima da condição humana. Eu começo a enxergar a pessoa como ela é. Mais ou menos quando nós estamos começando um relacionamento amoroso. Quando nós estamos nos enamorando. É bonito falar essa palavra, né? É meio antiquado, mas é legal. Estou me namorando, estou me aproximando de uma pessoa, eu coloco ela lá em cima. Não tem nada melhor do que o dia a dia, a convivência, para nos mostrar isso. Como disse o Espírito da Kardec, é natural, nós precisamos amar e ser amados. Não dá para fazer uma coisa ou a outra coisa sozinho. Não, precisa fazer essa troca, precisa essa experiência. Você está trocando com outras pessoas. O exercício do amor. Né? Mas não tem coisa melhor do que a convivência, né? Do que mostrar
como nós somos. Por exemplo, eu participava de uma reunião que ela fazia triagem, fazia treinamento de grupos para fazer essas triagens nesses centros espíritas, separar os casos de droga de dependência, problema de família, processos obsessivos, e por aí fora a gente fazia entrevistas para identificar esses casos. E era muito comum, pela fragilidade que a pessoa estava, isso a gente também usava a mediunidade, porque quando eu ia para essas reuniões, eu não ia sozinho. Até porque aconteciam alguns fatos interessantes que os médicos aqui da casa podem atestar comigo aqui. Às vezes a pessoa não conseguia falar exatamente o que estava incomodando, ou não falava totalmente a verdade. Os espíritos, com muita tato e diplomacia, traziam essa verdade para nós. Aquilo que a pessoa escondia dela, até de outros, e ele revelava. Às vezes não era o espírito que nos orientava, porque também não ia ficar cuidando da vida dos outros. Ele tratava, olha, precisa observar esse ponto, né? Está acontecendo coisas nessa direção. Não falava detalhes da vida da pessoa. Mas e quando era um obsessor? Que as pessoas nos procuravam, às vezes você via a pessoa entrar e o obsessor logo junto. Né? Aí o que acontece? O obsessor, a pessoa chegava lá, não, começou um problema assim, acontecendo isso. Aí o obsessor lá, a gente tinha, eu vi os dois lados, né? Mas você não sabe o que ela faz, o que ela faz em casa, ó, lá em casa, não é isso que você está vendo aqui, não. E começava a terminar o jogo. Eu tinha que botar uma disciplina fechada, uma janela, né? A gente costuma, eu estou falando com você. Entendeu? E ouvir, sem julgar e sem tomar partido, os dois lados. Percebe? Como o uso da mediunidade pode ajudar? E encaminhar a ajuda com a orientação até dos espíritos, que melhor cabia a situação daquela pessoa, porque não dá para padronizar a ajuda. A gente fala assim, todas as pessoas, os problemas só mudam de endereço, então eu só vou ter pode brigar. Depois os problemas mudam de endereço, então todos os problemas são iguais? Não. Vamos supor que uma pessoa está sofrendo um processo obsessivo e a outra, só que a história dela é diferente da outra pessoa. Então é preciso caso a caso. Caso a caso. Ela tem um desequilíbrio emocional. Sei lá, ela sofre depressão nesse sentido, a outra pessoa também sofre. Eu vou dar o mesmo remédio? Não. Tratamento tem que ser diferenciado. Percebe? Não tem receita pronta os problemas que o ser humano passa. Existem normas gerais, diretrizes gerais. Só isso. Tá? E usando a mediunidade. Mas o que acontecia naquela época? E a gente via que são experiências que a gente passa. As pessoas naquela fragilidade tão grande que elas viviam, elas se aproximavam de nós na esperança de sermos a solução de todos os seus problemas. E era comum a gente chamar a pessoa para participar da solução, porque assim tem que ser. Só que ela não queria participar da solução, ela queria só que alguém resolvesse para ela. Era muito comum também nesse estado. Aí o que acontece? Eu não sou nenhum Brad Pitt, nunca fui. Né? Eu costumo dizer lá em casa, gente, eu já arrumei fã que não acabava mais. Assim como uma dirigente que eu trabalhei durante muitos anos, arrumou um monte de fã também. Se fosse o tempo do Facebook naquela época, eu teria vários seguidores, parecia aqueles líderes loucos espiritual. Não, tem que ter seguidores. O que acontecia? Aquela fragilidade emocional. A pessoa apanhava tanto na vida que ficava fragilizada. Você dá um pouquinho mais de atenção, que trata bem, que é assim que nós temos que tratar uns aos outros. Essa pessoa começava a se apaixonar, se afeiçoar, é verdade. Uma vez eu estava no almoço, beneficente, estava na porta, estava de porteira. Eu sempre pegava essa função de porteira, acho que é por causa do meu tamanho, hein? Ele que dava medo, né, Zé? Você também, você é porteiro? Não, você não cabe na máquina. Não, mas eu estava tamanho assim em evento, eu precisava ficar muito de porteiro. Porteiro controlando o caixa, né? Porque assim o pessoal não fica dando balão nos caras no caixa. Leão de chácara. Aí o que acontece? Tinha uma moça que também fazia parte dessas reuniões de triagem de casos. Ela já era bonita por natureza, fisicamente falando, e simpática.
sempre acessível, as pessoas têm facilidade de fazer amizade com ela, muito fácil fazer amizade com ela. Muito tranquila, muito na dela, bacana. Só que era casada com 2 filhos. Eu tinha que ficar em alguns eventos controlando os apaixonados que vinham na porta. Eu preciso ver fulano. Não estou mais evento, meu amigo, tem que explicar para você. Aí quando terminava o evento, eu falei, caramba, hein, vocês estão me dando de cabeça. Eu? Você não sabe quantos fãs de você eu acabei de mandar de volta para casa. Mas era fato disso. Só que era uma pessoa com os pés no chão, que a gente costuma dizer. É até hoje. Ela sabia a sua posição e sabia que aquelas pessoas que a procuravam estavam olhando uma parte dela. E a gente brincava, puxa, algumas pessoas chegavam para a gente e falavam assim, nossa, deve ser muito legal viver com você. Não é? É assim que a gente olha os velhos, os expositores, deve ser muito legal viver com esse cara, não, com essa mulher e tal. Gente, eu sou um cara chato pra burro. Vocês não têm ideia. Todos somos, né? Eu sou muito detalhista com as coisas. O cara é muito detalhista, mas você é muito chato. Você xarope. Pergunta da minha esposa. Teve o dia dos namorados agora, não teve? Foi o dia dos namorados? É bom que eu não precisei gastar dinheiro porque não era dia dos casados. Bom, mas casar também é namorado. Vamos organizar as coisas. Quando não é dia dos casados, eu começo a gastar dinheiro de novo. Você levou nem a florzinha pra ela. Não, aí o pessoal postando no Face, aquelas mensagens de amor, de paixão, de amor eterno, aquela coisa toda. E eu, para brincadeira, quando brincar muito, coloquei assim, 3 dias. Como eu estava muito corrida, eu falei, que dia é hoje mesmo? Aí os amigos começaram a parar com isso, não sei o que. Aí tem uma menininha aqui, é a Ana, ela tem 9 anos. Né? É um amor, eu tenho ela no meu perfil, e ela falou assim, seu Luiz, para, senão a dona Thelma vai ficar chateada com você. Eu falei, não, eu trato bem ela, porque foi a única que topou casar comigo. Entendeu? Mas é assim, porque a gente precisa viver para fazer uma ideia exata das pessoas. E as pessoas fazerem uma ideia exata, nossa, não precisa necessariamente casar. Né? Falando de convivência, de dia a dia. Né? A mediunidade favorece também você conhecer aspectos muito mais profundos no relacionamento com as pessoas. Sabe aquela história, diz-me com quem andas, que ninguém conhece? Os médios, com alto grau de sensibilidade, sabem do que eu estou falando. As pessoas que não se deixam enganar pelas aparências. Por quê? Vamos supor que chega uma pessoa bem vestida, uma conversa fácil, fluente e tal, seja homem, mulher, e tente chegar perto do médium com essas qualidades. Aquele médium que estuda, que treina, que aprimora a ferramenta que ele tem, vamos dizer assim, ele vai logo em seguida, na percepção dele, perceber quais são as presenças que aquela pessoa constantemente está com ela. Qual é o nível de espírito que sempre está com ela. Por quê? Do ponto de vista moral, e aí entra a questão da mediunidade, semelhante atrai semelhante. Por isso que no mundo espiritual a gente não consegue esconder nada. Então, se eu vejo normalmente uma pessoa no relacionamento, mesmo que ela tente me enganar durante um certo tempo, não vai conseguir por muito tempo. Por quê? Eu vou começar a perceber a presença dos espíritos que estão sempre com ela. Se é uma coisa ocasional, bom, foi só naquele momento. Eu vi aquele espírito com uma qualidade, um nível de ideia de sentimentos inferiores. Mas se eu vejo que é rotina, aquela pessoa sempre está com aquela presença de espírito naquela condição próxima a ela, então eu tenho que andar com o pé atrás. Não importa o verniz que ela esteja vestindo da sociedade. Deu para entender? Mas isso porque nós nos preocupamos ao longo do tempo de apurar assim sensibilidade, noção mesmo de um outro. Percebe? Eu vou falar um detalhe que é o que vocês estão vivendo e o Brasil está vivendo. Vocês estão vendo essas manifestações? Você foi? Não, Muito legal. Hoje me pediram de ir porque tinha parentes que vinham de outra direção para levar na Paulista, lá no mato, contra a PEC 37. Né? O que acontece?
Você já viu o tamanho da multidão que vai nessas passeatas? Não é 1.000, 2.000. É de 50 para cima. A estatística agora. 50.000 pessoas para cima. É muita gente. Ah, está meio difuso, ninguém está sabendo o que reclamar? Por enquanto, porque é assim que vai se aprimorando as ideias. Beleza. Aí, obrigado. Hã? O Xinguirinho está melhor que o nosso. Nossa, mas o Xinguirinho está né? O que acontece? Se vocês verem aquele monte de pessoas, contem muito mais do ponto de vista dos espíritos que estão ali. Há espíritos interessados em buscar coisas melhores para a sociedade? Milhões estão ali. Incentivando aqueles que já têm bons sentimentos. Há espíritos interessados em atrapalhar aquilo que é bom? Alguns não bastante. Por isso que eu oriento meus filhos, se vocês forem passeadas como essa, já façam uma pressa. Porque como vocês vão ter vários interesses, ideias circulando ali, as pessoas sofrem influência dessas ideias, dessas pessoas e desses espíritos. Por exemplo, nós estamos aqui, um grande grupo. Há uma diversidade de espíritos também que nós trouxemos conosco, assim, companhia habitual. Sim. Tinha um expositor, uma vez ele foi fazer uma palestra, olha como eles podem interferir se nós permitirmos. Ele foi fazer uma palestra na casa de detenção. Porque é espíritas presos, vocês sabiam, né? Eles lá nem conheceram a doutrina espírita e hoje estudam. Mas são presos. E ele foi fazer. Ele tinha por hábito de pegar um relógio no bolso, isso há muitos anos, e ficar dando corda. Quando foram perceber, ele já estava naquele movimento quase 20 minutos. Ele não conseguia achar um meio de começar a palestra por causa do ambiente. O ambiente estava difícil. Então ele pediu a ajuda dos demais com ele para se desligar do ambiente, né? E conseguir fazer a palestra dele. Por quê? Quem faz o ambiente? Quem faz o ambiente? Nossa. Tem lugares, tem pessoas, tem grupos que nós vamos, tem casas que nós visitamos que é um ambiente extremamente agradável. Porque se você olhar o nível de ideia, de sentimento daquelas pessoas, a forma como elas se tratam, as ideias que elas gostam de falar todos os dias, não é? Os sentimentos que um alimenta pelo outro, o respeito, a cordialidade. O clima é extremamente gostoso, você não quer mais sair de lá. Não é verdade? Tem casa que a gente vai que não quer sair. É muito legal. Por mais simples que ela seja, é muito legal ficar lá. E quando tem outros ambientes que você não quer nem passar da porta. Ou então você está super bem, olha, eu vim num centro espírita, recebi o passe, não é tomei passe. Tá? É que a gente às vezes usa as expressões erradas por não saber o sentido das palavras. Tomei. Se alguém tomou o passe um dia, me dá um gole porque deve ser gostoso. Né? Assim como eu não dei passe, eu também não dou passe. Não dou passe. Se alguém também estiver doando, quiser dar passe, eu também estou aceitando doações. Né? Eu aplico o passe. Assim como não tem médium passista. Pode ter escola de samba, de repente ele não deve ficar na escola de samba, pode ser médium passista. Tem médium aplicador de. Está vendo como a gente não tem com os estudos? Na época a gente não sabia disso, a gente vai fazendo as devidas regularizações de certos termos que a gente usa para ficar claro o pensamento. Né? Então a gente vai tirando essas coisas. Assim como não existe, quando você estuda mediunidade, a gente descobre que não existe médium de incorporação. Se você olhar todo o livro dos médiuns e as obras de Kardec, você não vai achar uma menção a esse médium de incorporação. Porque ele não existe.
Eu não incorporo ninguém. Ninguém entra dentro de mim. Né? Quando a gente via aqueles filmes de terror, né? O espírito entrou dentro da pessoa, tomou ela. É possessão. Não, não é. Ele, pelo pensamento, ele domina a pessoa. A tal ponto que domina a vontade dela, domina fisicamente, a impressão que ele entrou na pessoa. Não, mas ele está ali do lado, a uma certa distância, mas ele consegue dominar a pessoa pelo pensamento. Olha que coisa interessante. E tem gente que é dominada pelo pensamento mesmo. Tá ok? Quando você estuda várias vezes esses assuntos, você acaba chegando e observando esses detalhezinhos que passam batido. Né? Então, ninguém entra no meu corpo, até porque eu não estou ligado a ele. Mesmo eu estou ligado a esse corpo, eu não estou dentro dele. Só que a ligação é tão grande que parece que eu estou dentro dele. Não é verdade? Parece que eu estou falando de dentro para fora. Na verdade, eu, como espírito, estou ligado a esse corpo. Quer prova maior? Quando eu deito o corpo para dormir, o que eu faço? Durmo junto? Às vezes. Está muito preguiça, não estou afim de nada, vou ficar por aqui mesmo. Eu aproveito que a cama está quente, a cobertura está bom, está frio lá fora. Não. Como espírito, nós saímos e fomos fazer as nossas experiências na dimensão espiritual. Né? Que não é lá, é aqui. Né? Isso apenas não está usando do corpo físico. E eu mantenho essa ligação com ele. Através do perispírito. Estão estudando, parabéns. Né? E quando é que rompe essa ligação do perispírito com o corpo? Quando? Vulgarmente a gente fala quando morre. Aí eu me desliguei daquele corpo. E ele, como toda a matéria, vai se transformar em alguma coisa qualquer, materialmente falando. Tá? Ele vai apodrecer, vai virar adubo, sei lá, vai se transformar em alguma coisa. Tá? Não vou falar mais, senão vocês não vão comer isso hoje. Tá? E mediunidade pode nos ajudar no dia a dia. Uma mãe ou um pai que abraça um filho carinhosamente, uma pessoa que abraça a outra carinhosamente, com o intuito de ampará-la, de lhe dar conforto, que pegue na mão dessa pessoa, ou não pegue na mão dessa pessoa, que esteja do lado desejando o melhor, ela está fazendo um exercício muito grande até de transmissão de energia para essa pessoa. Né? E quando nós nos damos a possibilidade de lermos coisas boas, de falarmos coisas boas, de assistirmos coisas boas, de nutrirmos a nossa cabeça, nossas ideias, nossos sentimentos de coisas boas, eu acabo, sem estar no centro espírita, sendo intermediário dos bons espíritos. É onde eu consigo chegar nas pessoas e falar coisas que, puxa, não me espanto, como é que eu pude falar aquilo? Eu consegui ajudar aquela pessoa, porque você se colocou disposta a fazer isso. Os bons espíritos vão aproveitar a oportunidade e tentar levar um recado para aquela pessoa através de você. Os maus espíritos, os espíritos inferiores, podem fazer isso também? Nos usar? Pode. Eu tenho uma amiga médica de Ugadava também, a Irene, que é professora, que ela falou assim: Luiz, você já percebeu que para elogiar a gente não leva mais do que 2 minutos? Porém, para falar mal a gente leva mais de meia hora? Eu falei, nunca tinha pensado nisso, né? Olha, haja inspiração. Não é? E quando é para falar mal, a gente é inspirado, baixo o chuva, né? Vamos ser sinceros com o nosso corpo, nós somos bem inspirados. Agora, quando é para falar bem, reconhecer que a pessoa fez alguma coisa, bem, mesmo quando vai na cara da pessoa que ela fez, ela foi excelente, foi perfeita naquilo que ela fez, eu fico, valeu. Parece. A gente é assim, eu tenho que falar com a coisa. Eu não falo nada. Uma vez eu fui com ele imagina do Tatuapé até o Jabaquara. Eu falo sozinho porque ele não fala nada, não. Mas é uma excelente pessoa. E como eu falo bastante, já estava resolvido o caso, Roberto, que eu ia falar para os dois. Entendeu?